agora vamos conversar com a Edneia Renault. É uma mulher maravilhosa que tem muito para acrescentar nas nossas vidas, porque ela tem muito conhecimento, vai compartilhar aqui conosco. E ela é diretora executiva da Companhia de Desenvolvimento Humano, CIADH. Falei certo? Falou certíssimo. Muito bom! Edneia, muito obrigada por você estar aqui conosco, por disponibilizar um pouco do seu tempo, não é verdade? Para compartilhar conosco aquilo que você sabe, isso é muito importante. Eu que agradeço. E eu preciso perguntar se você autoriza a divulgação da sua imagem, da sua voz aqui, não só na TV, mas também no YouTube, nas redes sociais, nas listas de transmissão do WhatsApp e outras formas, né? Super autorizo. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos agora de acordo, gente, com a LGPD, hein? Que a gente sabe, aqui na TV realmente é público, é jornalístico, educativo, nem seria necessário, porque é um dado sensível, imagem e tudo mais. Mas a gente vai divulgar também em outras redes sociais. Por isso é importante a gente pedir essa autorização, né? Você trabalhou muitos anos como executiva de recursos humanos em empresas nacionais, internacionais. E, na sua opinião, qual o maior legado que você deixou, Edneia? Que pergunta maravilhosa. Você não podia começar melhor. Então, Virgínia, na verdade, eu comecei na área de recursos humanos, comecei a trabalhar com 14 anos, bem cedo, né? E com 18 anos eu recebi um convite para trabalhar na área de recursos humanos. Na verdade, ao certo, não sabia o que era RH, mas falei, deve ser bom para mim. E aí eu decidi que deveria ir. E desde então, eu tenho mais de 32 anos dentro da área de recursos humanos. Então, assim, é uma jornada muito grande, Uma né? jornada Uma experiência. mesmo, é uma vida. Nesse período de 32 anos, somente 7 meses que eu fiquei desempregada. Então, é uma história dentro de grandes empresas multinacionais, empresas nacionais. O que eu posso dizer para você do meu maior legado nessas empresas é o seguinte, quando você trabalha na área de recursos humanos, basicamente você trabalha com capital humano. São pessoas, né? E você ter a certeza que você impactou na vida dessas pessoas. Porque a área de RH é a mão amiga que ajuda as pessoas a desenvolverem as suas carreiras dentro das organizações. Né? Então, quando você está participando de um programa de trainee, de um programa de estagiário, de um processo seletivo, ou até de um programa de desenvolvimento da liderança, você está impactando na vida das pessoas. Você está transformando a vida das pessoas para que elas possam crescer, se desenvolver na sua carreira. Então, eu acho que o maior legado que um profissional pode deixar de recursos humanos é o impacto que ele tem na vida das pessoas para que ele possa crescer e se desenvolver profissionalmente. Gente, que lindo, porque descobrir as competências e habilidades das pessoas deve ser muito lindo e poder atribuir isso a um crescimento profissional. Com certeza. Né? Gente, vamos falar dessa fantástico. pandemia, por exemplo? Pois como não, o RH vamos está lá. sendo solicitado, né? Hoje o RH é o protagonista de todo esse momento que a gente está vivendo, porque ele tem que cuidar do patrimônio mais importante da organização, que são as pessoas. Sim. Então, o RH ele tem um papel fundamental para poder fazer com que realmente as coisas aconteçam da melhor forma possível. Agora, com relação, por exemplo, ao home office, né, a saúde mental, inclusive, das pessoas que trabalham em home office, a gente sabe que está sendo aí bem complicado. E para a empresa também, agora com a lei, né, que a grávida não pode trabalhar presencialmente, tem que ir para home office ou tem que pagar, porque ela fica à disposição da empresa, ela não vai deixar de receber. A questão dos atestados médicos, né, a questão até do contrato de experiência e o atestado médico, como é que faz? Não deve ser fácil. Você imagina como é que é para o RH lidar com tanta mudança? É muita coisa. E o quanto isso impacta no ambiente de trabalho. Porque você está mudando a todo momento, né? Então, você tem que estar do lado das pessoas que trabalham nessa empresa, apoiando nessas mudanças. Então, o RH ele é fundamental. E assim, uma curiosidade minha. Como é que faz para ficar entre o funcionário, que tem o direito dele, e o empregador, que também tem o seu direito, por exemplo, na hora de aplicar uma cláusula disciplinar, uma punição, por exemplo. Como é que fica o RH nisso? É verdade, eu já passei por isso, muitas vezes, como gerente de recursos humanos.
Olha, eu digo que o que é tratado não é caro. Então, como a gente tem as leis e elas são bem claras, eu acho que ou através das políticas internas da companhia, que muitas empresas têm código de conduta dentro das suas empresas, ou perante a lei, né? Que você aí é uma sábia conhecedora do assunto. Então, para o funcionário, ele precisa entender que o mundo tem regras. Até no nosso condomínio que a gente mora, tem regras. Então, quando uma empresa ela segue as regras, e as regras são claras para todo mundo, eu digo que as pessoas sentem prazer de trabalhar nessa empresa. Sim. Entendeu? Então, não é a política de acordo com a cor dos olhos, mas a política que é importante para aquele ambiente de trabalho. Agora, eu vou explorar um pouquinho o conhecimento dela aqui para nós, né? Eu já saí aqui do script, tá bom? Ótimo, eu adoro! Quando a empresa tem um regulamento interno com orientações para determinadas situações, e quando tem um contrato de trabalho personalizado, onde já tem ali quais as atividades da função, até a questão do dever de cooperação, se eventualmente precisar fazer alguma atividade fora daquela função, as cláusulas disciplinares, a política de tolerância, fica mais fácil de trabalhar, não fica? Muito mais fácil. Por isso que o jurídico, eu digo que o RH não vive sem o jurídico. O jurídico não vive sem o RH. Por quê? Porque eles são irmãos siameses, né? Eles precisam um do outro. Sem a área jurídica dando um suporte para a área de RH, fica muito mais difícil administrar essa empresa. Porque a gente sempre fala o seguinte, que trabalhar com prevenção é a melhor forma. E o empresário, muitas vezes, ele acaba só apagando incêndio, só procura o advogado quando já tem ali a ação, a reclamatória trabalhista em andamento, quando ele é notificado ou pelo fiscal do trabalho e tal. Mas é muito importante que já faça esse trabalho de base para evitar tudo isso e para que o ambiente de trabalho também fique melhor, não fica mais harmônico e saudável? Sim. E a empresa que não faz isso, Virgínia, realmente ela sofre muito, porque ela sofre uma penalidade muito grande depois com os processos. Sim. Por quê? Porque ela acabou não trabalhando na prevenção. Né? O impacto disso, né? O impacto disso é muito grande no ambiente de trabalho. Eu falo até com relação ao próprio ambiente de trabalho, por exemplo, o atraso. Vamos colocar aqui um exemplo. O funcionário costuma sempre chegar atrasado. Né? Pela CLT, 5 minutos é permitido, mas não todo dia, você concorda, né? E isso vai contaminar o ambiente de trabalho, você concorda? Sim, claro. E aí, se o coleguinha pode, eu também posso. Se a política de tolerância da empresa permite aí 3 vezes por semana a pessoa atrasar 15 minutos, quer dizer, então todo mundo pode. Quanto isso reflete na produtividade da empresa. Então, são essas pequenas coisas que o trabalho de prevenção faz parte, né? Sim, mas vamos voltar aqui. Mas olha só como é legal, gente. A gente vai aprendendo sempre, né? Você vai participar do livro Mulheres do Vale, a convite da Ângela Lima, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente da sua história, o que vai ali, o que você vai mostrar nesse livro para inspirar todas nós mulheres. Bem, primeiro, foi uma oportunidade imensa, né? Quando a Ângela me fez o convite, a Ângela Lima, para participar desse livro, que são as mulheres empreendedoras. E esse livro nasceu da ideia porque em 2019, mais ou menos, a Ângela tinha uma pessoa que ela conhecia muito, que era uma executiva, e que, infelizmente, essa executiva de recursos humanos veio a falecer. Foi, né? Foi uma história muito câncer, triste. Né? E a Ângela prometeu que isso não iria mais acontecer, ou seja, deixar uma mulher que a sua história morresse sem ser conhecida. Então, foi aí que nasceu a ideia desse livro maravilhoso, que são histórias de mulheres. Você está nesse livro, né? Somos coautoras desse livro. Uma pequena participação. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu falei assim, gente, o que eu vou escrever? Você acha que você não tem história para contar, não é? Mas depois você vai vendo e fala assim, gente, a minha história é linda, eu tenho muita coisa para contar. E depois eu falei, nossa, eu não vou conseguir escrever 13 mil caracteres. Na verdade, eu tive que reduzir os caracteres para poder entregar, porque na verdade você descobre quanta coisa. Então, basicamente, eu vou estar falando nesse livro sobre escolhas. Porque eu acho, Virgínia, que a todo momento na nossa vida a gente está fazendo escolhas. Você teve que fazer muitas escolhas. Muitas escolhas. Tem alguma escolha que tenha marcado muito a sua vida? Tem. Foi quando Pode contar eu morava, pra gente? Posso contar. Eu morava aqui no Vale do Paraíba e foi a primeira vez que eu vivi meu desemprego e eu recebi um convite para sair do estado de São Paulo e morar no Rio. Na verdade, eu nem sonhava em trabalhar no Rio de Janeiro.
Mas eu estava desempregada. A sua cidade natal é qual? A minha cidade natal é São José dos Campos. São José. E eu imaginava assim, não, um emprego máximo Taubaté, Caçapava, e de repente veio uma oportunidade de mudar de estado. E eu acabei aceitando, porque todo mundo tem uma mentora, e eu tenho a minha mãe, que é a minha mentora, e ela, minha filha, vai conhecer essa oportunidade, e depois você volta. Isso está no meu livro, tá? Vocês vão ver que está bem bacana essa história no livro. E eu aceitei o convite de ir trabalhar no Rio de Janeiro. Parece que é perto, mas é uma mudança. E eu fiquei 5 anos lá. E quando você sai do convívio da tua família, você perde muitas coisas. Perde. Sabe? Você perde as festas, você perde o convívio, você perde o contato com os teus amigos. Mas foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Valeu eu a pena. voltei muito mais rica no sentido de aprendizado, de conhecimento. E assim, deixei grandes amigos no Rio de Janeiro. Então eu digo que a vida vai levando você, né? E foi um momento que eu dei um salto muito grande na minha carreira profissional também. E se eu não tivesse feito isso, eu não teria tido a oportunidade de crescer profissionalmente. Diné, agora para a gente finalizar, porque já acabou. É incrível, que é incrível como pena. passa rápido, mas a gente volta, Que ótimo. Opa. E eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo e para os homens também, né? Eu acho que você tem aí muita bagagem, já trabalhou com muitas pessoas, muita gente, de gente para gente, e pode, de repente, agregar aí muita coisa na vida de quem está nos assistindo. Legal. Olha, o que eu diria para as pessoas é o seguinte, a vida nos traz muitas oportunidades. Então, se você ficar atento a essas oportunidades e não deixar essas oportunidades passarem, você vai ter aí um grande salto na sua vida pessoal ou profissional. E quando precisarem de um apoio, procure um profissional de RH, né? Seja ele dentro da sua empresa, seja um prestador de serviço, porque o profissional de RH ele tem todas as condições de ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Muito lindo. Legal. Gostaram? Valeu, né? Diné, obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos marcar uma outra vez para você vir com mais tempo. E no próximo bloco, conversaremos com mais uma mulher maravilhosa. Fica aí que a gente já volta.